sejam muito bem-vindos ao 947 de hoje, 947 mega especial com convidado especial. 947 só para quem está chegando agora, 947 começa todos os dias às 9h47 da manhã e aqui é o canal para vocês chegarem ao Yoga 5K. O que é Yoga 5K? É como você chegar a ganhar mais de R$5.000 por mês com aulas de yoga. Seja você instrutor novo, ou seja você que está estudando, ou um instrutor experiente. E eu sou a Patrícia Zelig e hoje tenho uma convidada super especial, a Sandra Murad. Ô, Sandra, fala exatamente o sobrenome para não falar errado. Sandra Murad Quintero. Sandra Murad Quintero. Então, isso. Bem. E hoje o tema é o seguinte: qual que é a melhor maneira mais efetiva de você driblar a insegurança e para você conseguir ter mais segurança na sua profissão, para você ministrar aulas, dar aulas, você prospectar pessoas, enfim, para você vivenciar a sua profissão de professor de yoga. Vou fazer uma breve introdução de quem é a Sandra, por que ela está aqui hoje. A Sandra, eu a conheci no yoga, a gente foi coleguinha de turma, ela pratica já há mais de 20 anos. Ela começou quando ela tinha 5. E aí nós tornamos amigas e ela, como fonoaudióloga, logo no começo da minha carreira, ela me deu várias dicas do que fazer, o que não fazer, enfim. Foi bem bacana. Ela tem uma formação em fono há muito tempo também, há mais de 20 anos. Ela é fono, ela é formada. E também ela é especializada há quase uma década em comunicação, expressividade e conectividade. São coisas muito importantes para um profissional de yoga. Então vamos lá, faltou alguma coisa? Você quer se apresentar formalmente? Faltou falar alguma coisa sobre você? Deixa eu... Então, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho há 35 anos, né, nessa área de fono, atendendo, eu tenho um consultório. E a Paty foi minha instrutora de yoga. Ela é o máximo. Adorava ter aula com ela. E eu, apesar de tantos anos fazendo aula de yoga, nunca tive interesse em virar instrutora. Eu gosto de ser aluna mesmo. E nessa função de aluna, é muito bacana porque eu conseguia, como fonoaudióloga, observar bastante os professores e os problemas dos professores. Primeiramente, eu queria agradecer a você, viu, Paty, por me dar essa oportunidade de estar aqui, conversando com esse público legal, que é um público de uma área que eu gosto bastante, que é o do yoga, né? Que, independente da linha, todas nós curtimos, gostamos de praticar, e também por estar podendo falar da comunicação, que a comunicação é a coisa que eu amo estar conversando. Por quê? Porque quando falamos de comunicação, a gente tem que pensar que a comunicação está no nosso dia a dia em qualquer momento, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós estamos utilizando a nossa comunicação. Imagina quem está dando uma aula, o quanto não é importante estar usando essa comunicação de uma maneira adequada. Então, assim, é bem legal a gente estar falando sobre um aspecto da comunicação para entender um pouquinho como que funciona a comunicação. Por quê? Porque os impactos da comunicação nem sempre são os impactos que a gente gostaria que fosse. A gente sempre quer que a gente tenha um impacto positivo, mas muitas vezes a nossa comunicação, ao invés de gerar um impacto positivo, ela gera o contrário, um impacto negativo. E ninguém quer isso. Então, é muito importante nós entendermos o que pode estar interferindo na nossa comunicação para estar dando esse tipo de interferência comunicativa. Então, eu acho que é bem importante esse assunto para instrutores, para futuros instrutores de yoga. Eu acho muito bacana. E esse é um tema que... Por que eu trouxe a Sandra hoje? Porque é o seguinte, o que exatamente vocês me falaram, né? E aí eu compartilhei com a Sandra, falei, Sandra, eles precisam de você, né? Então, por que eu compartilhei com a Sandra? Quais são os principais tópicos que saíram da boca de vocês, né? Através de pesquisas, vocês me relatando nas mensagens, enfim, que vocês sentem desconfortável para ministrar a aula para a pessoa que é tímida. Então, necessariamente uma pessoa que é tímida, ela não precisa, não é que ela tem que ter nascido extrovertida, isso pode ser treinável, tá? A Sandra tá aí para provar isso. Então, uma pessoa que é introvertida, é possível sim trabalhar a comunicação. Outro ponto que a gente vai falar aqui, então, a questão da insegurança, né? Por que você é inseguro na hora de você ministrar uma aula, na hora de montar uma aula, na hora de se apresentar para um prospect? E também a parte da didática, e falta palavras ali, faltam às vezes palavras para você
colocar ali naquela situação de aula, de sala de aula, ou mesmo numa prospecção para transformar um prospect em futuro aluno. Então, vamos lá. Ô, Sam, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as principais dicas gerais para você dar para alguém que está na fase de formação ou no início de carreira. O que a pessoa pode fazer se ela está com essa situação que eu falei um pouquinho? Se a pessoa se sente desconfortável, se ela falta didática, faltam às vezes palavras, é tímida, qual a primeira coisa que ela deve fazer se ela está passando por essa situação de início de carreira? Vamos parar para pensar. Tudo que a gente está iniciando, tudo, em qualquer atividade, não só na atividade de dar aula, mas qualquer ação que a gente está iniciando, gera inicialmente uma insegurança. Isso é normal. Gera insegurança por quê? Porque a gente tem medo de errar, medo de fazer feio diante do outro, né? E medo de não ser capaz de passar tudo aquilo que devemos passar. Então, assim, se é numa aula, é dar uma boa aula, conseguir efetuar todas as etapas daquela aula de uma maneira adequada e prender os teus alunos naquela aula, fazer com que eles curtam aquela aula. A primeira coisa que a gente tem que ter, quando a gente pensa em tornar algo mais eficiente, primeira coisa, você tem domínio sobre o conteúdo que você vai passar? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Então, por exemplo, se você é um instrutor novato, o que você tem que fazer? Você tem que se organizar inicialmente para dar uma aula. Se você for dar uma palestra também a respeito do yoga, você também tem que se organizar para dar essa palestra. Então, se não houver organização inicialmente, você vai se perder. E você vai demonstrar isso para o outro. De que maneira que eu demonstro essa insegurança para o outro? Através da tua voz e através do teu corpo, das tuas ações. Tudo isso passa para o outro essa insegurança. E dessa maneira, você se vê completamente fragilizado. Quando você fica fragilizada, a tua autoestima também cai. Você se sente fracassado. Então, começa a gerar um ciclo vicioso que você não se sente capaz e se torna difícil de você sair daquela situação de insegurança. Então, como que a gente tem que quebrar isso? Primeira coisa, estudando, né? Estude o tema, estude qual é a melhor forma de dar uma aula. Dê aula para ninguém. Ligue o YouTube, ligue o Zoom, ligue o teu WhatsApp vídeo e dê aula para você mesma, né? E depois se olhe, veja como que você está dando essa aula, né? É muito importante você ter esse próprio feedback e você ter condições de criar uma segurança com relação a isso. Isso é com relação ao seu conteúdo, que é o inicial. Se você não tiver isso, você não consegue fazer nada. E, ó, nós temos a Paty aí, que nesse ponto de conteúdo, ela pode ajudar muito, né? Eu posso ajudar na parte do resto. Na parte do conteúdo, eu deixo para ela mostrar para vocês. A gente tem que lembrar, então, que a comunicação, ela não é só uma comunicação verbal. Não são só as palavras que estão passando mensagem. Nós estamos passando mensagem também com o aspecto não verbal. Então, quando a gente está falando de palavras do aspecto verbal, você estava falando, né, Paty, que muitas vezes o pessoal reclama que falta palavra, ou eu fico sem saber muito bem o que eu tenho que dizer. Falta né? didática. Então, a didática, eu acredito que é treinamento e o conteúdo, que você vai aprendendo com o treino. Tudo é treinável. Uma palestra, para você ser um bom palestrante, você tem que treinar. Não é porque você é um profissional que estuda a voz que você vai saber dar uma palestra. Você tem que estudar também, você tem que treinar, você tem que se olhar. Agora, com relação a palavras que faltam, gente, quando vocês estão treinando sozinho, eu estou lá dando uma aula para mim mesma, e daí faltaram as palavras. Olha, e o que eu posso usar? Vai lá, procura que palavra que você poderia estar usando, de que maneira? Ou no Google, ou na própria Paty, que a Paty tem esses vocabulários específicos para esse público, né, que são os alunos de yoga,
e façam um banco de palavras. Anote, monte um banco de palavras. Eu faço isso, gente, com pacientes meus, né, que falam exatamente isso. Eu falo, monta um banco de palavras, porque tem gente que trabalha em área que não conhece os termos, né, os termos técnicos. E daí, quando vão relatar a respeito de determinados assuntos, não tem o termo específico para traduzir aquilo que eles querem. Então, o que eu falo? Monte um banco de palavras. Você deixa lá o caderninho e vai anotando. Boa, e aí, Sam, banco de palavras, não só em relação a banco de palavras comuns para os professores de yoga, banco de palavras que sejam comuns para o público que você trabalha. Então, se a pessoa, eu sempre falo muito sobre subnicho, né? Se você, quem já me acompanha aqui sabe, a questão do nicho é yoga, mas o que é o subnicho? É para qual público ele vai atuar? Se ele vai trabalhar com um público de executivos que querem ter mais clareza mental, tem que entender, não precisa você ser um executivo, mas tem que entender um pouco o vocabulário, as principais dores, sonhos, desejos, aspirações dessas pessoas e quais são os vocabulários mais comuns, até para criar o rapport, a conexão com esse público. Então, além desse vocabulário específico do yoga, pode ser em sânscrito ou não, tem que ter um vocabulário específico desse avatar que você quer atingir. Outra coisa bacana, olha só, deixa eu lembrar. Agora vocês viram que eu tive que fechar a porta correndo, né? O que aconteceu comigo? Eu tive que trabalhar a minha flexibilidade para pegar e falar assim, olha, só um minutinho. A porta abriu, eu vou fechar, sem perder o meu eixo. Da mesma maneira, vão acontecer várias coisas com vocês no aspecto comunicativo que pode gerar alguma alteração naquele mecanismo que você estava seguindo. E vocês vão ter que ter essa flexibilidade de se adaptar a novas questões. Eu estava falando para vocês a respeito do aspecto verbal, né? Então, com relação aos vocabulários que a gente tem, né? Que dá para montar esse banco de palavras. Outra coisa que eu acho bastante interessante é prestar bastante atenção com relação ao regionalismo. Temos que tomar cuidado em passar alguns termos regionais de acordo com o público que nós temos, tá? Então, por exemplo, se eu estou no Rio de Janeiro e eu vou usar um termo que é bem típico do Rio para uma população que pega outras regiões, que pega o Sul, São Paulo, não dá, tá? A gente tem que adaptar, tem que tirar esses termos típicos da região, porque todo mundo tem que entender o que você está falando. Então, não pode ser usado termos regionais, exceto se o teu público for toda daquela região. Tudo bem. Outra coisa que eu acho bastante interessante a gente parar para pensar é com relação a sotaque, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando. Por exemplo, o carioca. O carioca, ele puxa muito no R, né? Então, e no S, né? O S é muito esticado, né? Então, a escola, né? Né? Esses fonemas, esses sons muito carregados, eles não podem ocorrer, porque eles acabam sujando, dando ruído na comunicação. E, muitas vezes, o teu público, que não é dessa região, vai acabar prestando atenção muito mais no teu sotaque do que na tua mensagem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o R, tem que tomar muito cuidado com o S, tá? E também, quem é do interior, tomar cuidado com o porta, né? Tomar cuidado com esse porta, né? Porque realmente chama muita atenção e desvia a atenção do teu público. Então, isso são algumas características da nossa fala que tem que ser adaptada ao nosso público. Outra coisa que é importante é a vestimenta, gente. Às vezes a gente não pensa nisso, mas se você está dando uma aula e você não toma cuidado com o tipo de vestimenta que você vai usar, por exemplo, você é uma instrutora de yoga e você resolve colocar um baita decote num top. Só que o teu público
é um público mais idoso, um público mais que vai chamar atenção. Ou executivos, né? Ou às vezes até público, para quem quer trabalhar com empresa. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção com relação a que tipo de vestimenta que eu estou usando e que imagem que eu estou passando para o outro. Porque isso é comunicação, né? A gente está comunicando algo através da nossa vestimenta, através da música que nós estamos usando no ambiente. Então, assim, é muito importante a gente ter noção de que tudo que a gente está, tanto no aspecto verbal como não verbal, está interferindo na nossa mensagem, na nossa comunicação. Quando a gente está iniciando uma aula, a gente tem que prestar atenção também na forma que a gente está iniciando essa aula. E qual é o intuito dessa aula? Que aula que eu estou dando? Que aula que eu quero dar? Eu quero dar uma aula que é uma aula super enérgica, super agitada, né? Porque nós temos diferentes linhas do yoga. E cada um tem um tipo de atuação e um tipo de característica na sua linha, né? Então, assim, independente da linha, independente do que do público. Cada um faz, do público, né? Você tem que entender o que você quer e o que você quer passar para o outro. Se você não souber, primeiramente, claramente o que você quer passar para o outro, você quer dar uma aula mais introspectiva ou você quer dar uma aula mais extrovertida, onde você quer que as pessoas, pelo contrário, as pessoas consigam desabrochar, né? Consigam realmente colocar o próprio eu para fora, né? É diferente. Ou é um público que é muito agitado e você quer, pelo contrário, você quer que eles se tornem um pouquinho mais centrados. Então, que tipo de aula e que tipo de mensagem você quer passar? Então, você tem que tomar cuidado com as características vocais. O que eu chamo de característica vocal? Vamos parar para pensar em um outro aspecto agora. Quando a gente fala em característica vocal, eu tenho que pensar que a minha entonação muda totalmente, a mensagem que eu quero passar, a velocidade da minha fala também, o aspecto se a minha voz está mais grave ou mais aguda, se a minha respiração está calma ou acelerada. Gente, tudo isso vai modificar a sua mensagem. Isso a gente chama de psicodinâmica vocal. O que é isso? Qual é a impressão que a sua voz, que as características vocais da sua voz vai gerar no outro? A gente tem que lembrar uma palavra que eu acho bárbara. Voz é emoção. Voz é emoção. Quando você está triste, você passa isso na sua voz, que é normal. Quando você está feliz, você passa isso na sua voz. Porém, muitas vezes, nós passamos na nossa voz algo que nós não estamos sentindo. E daí vem um fulaninho, vira para a gente e fala: nossa, por que você tá brava comigo? Ou, você tá nervosa hoje, hein? E daí você fala: eu não tô nervosa, eu tô tão calma. O que será que aconteceu? Ai, você tá cansada, né? Não, eu dormi a noite inteira, eu tô ótima. Mas o que aconteceu? Por que os outros estão falando isso de você? Porque a tua psicodinâmica vocal não está adequada. E daí você tem que aprender a trabalhar isso. Legal. Sam, pegando, cara, essa frase é o poder, né? Voz é emoção, é uma frase muito, muito impactante. Isso da psicodinâmica vocal, o que você já viu nesses mais de 20 anos, quase 30 anos que você pratica yoga, e vários professores de yoga já passaram aí pela sua vida, qual que é a diferença? Eu queria só para ressaltar, qual que é a diferença de você ter aula com um professor que sabe trabalhar essa questão da psicodinâmica vocal, às vezes até de maneira intuitiva, né? E de alguém que não consegue fazer isso? Qual que é até a sua percepção como aluna e como até uma pessoa que tem essa questão mais apurada, que é algo que você não desliga, né? Você é aluna, mas você é fona ali, tá o dia inteiro ali ouvindo alguém,
você percebe. Qual que é a diferença de você ter aula com alguém que sabe trabalhar a voz adequadamente, sabe trabalhar a imagem, sabe trabalhar todo o contexto, porque voz, comunicação não é só imagem, é comunicação, expressividade e tudo mais. E você ter aula com alguém que não se preocupa com isso. Qual que é a sensação como aluna? Quais são as suas percepções? Fala um pouquinho sobre isso. E até o quanto isso pode influenciar na carreira da pessoa. Até ela estar aberta para mudança, tal, na carreira e no sucesso, para ela chegar lá no yoga 5K e ter liberdade financeira com a sua profissão, né? Ter sucesso como professor de yoga. É bem legal, porque assim, eu acho que toda essa parte de psicodinâmica vocal, quando eu acabei de falar, né? Voz é emoção. Se essa pessoa ela não consegue passar adequadamente isso, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir criar uma conectividade real com o outro. Aí que está o negócio, né? Porque o que é a comunicação? A comunicação não é só você passar a mensagem, é você conseguir passar essa mensagem adequadamente, mas o outro receber essa mensagem de maneira adequada. Então, não é uma via de mão única, né? A comunicação é uma via que tem os dois sentidos. Você tem que falar, mas o outro tem que compreender. Então, quando essa pessoa ela não consegue utilizar de maneira adequada essas características vocais, ela não cria uma conectividade real com o outro. Ela não consegue criar isso. Então, ela não consegue manter os seus alunos ali. Por quê? Porque o aluno vai virar e falar assim, esse professor aqui não é muito legal. Esse professor parece que ele está dando aula por obrigação. Outra coisa que eu acho que é bem interessante, por exemplo, quando você tem um uso adequado da entonação, da melodia vocal, você consegue fazer com que o seu aluno entre naquilo que você quer. Então, por exemplo, ele quer que você quer que ele faça um determinado asana. E você coloca uma energia na tua voz e você mostra para aquele aluno que realmente é importante ter essa energia, mesmo que você não tenha essa força para fazer esse asana, né? Você não tem essa força, mas você vai tentar. Por quê? Porque o teu instrutor, o teu professor, está passando isso no aspecto vocal. Da mesma maneira, se você está num relaxamento, num Yoga Nidra, né? E vem um instrutor e não consegue adequar a entonação para levar você a relaxar, isso parece que ele é um ator que está representando ali e que você não consegue, a gente não consegue relaxar quando não existe uma voz gostosa, tá? O que é voz fake, gostosa? aquela voz fake, robotizada, né? Que parece uma voz que não é da pessoa, né? Que não é da pessoa. Por exemplo, se a pessoa lê um relaxamento, ela está lendo um relaxamento, porque ela não tem segurança. Com certeza vai sair um relaxamento muito ruim. Por quê? Porque ela não colocou a emoção dela, ela não sentiu aquilo. Ela tem que sentir aquela emoção que aquele texto está passando para ela. Por quê? Porque daí o cérebro dela vai entender que é verdadeiro e vai passar tudo isso na voz, na potência da voz. E você vai conseguir fazer com que o teu aluno relaxe de maneira adequada. Como que tem que ser uma voz para um bom relaxamento? Tem que ser uma voz calma, tem que ser uma voz com uma entonação gostosa, uma melodia gostosa. Como que tem que ser um retorno desse relaxamento? Tem que ser pausado, delicado, para a pessoa não se assustar. Porque se você der um grito, né, tudo que você relaxou, que você fez o teu aluno relaxar, ele vai ficar tenso, porque ele vai levar um baita susto, porque ele está relaxado, ele está numa outra vibe, ele está completamente solto. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de coisa. Então, a entonação vocal é super importante. Falando um pouco de importância para você ter uma boa comunicação, em geral,
Existem aspectos que você tem que trabalhar também, né? Que é a parte técnica que você tem que trabalhar. Então, você tem que trabalhar a parte respiratória. Então, nós temos que ter um treinamento respiratório adequado para você desenvolver uma capacidade respiratória boa de fonação. E que tipo de respiração é essa? É uma respiração costo-diafragmática, onde você vai realmente abrir a região torácica para aumentar o volume do teu pulmão e aumentar uma pressão de ar para a produção dessa fala. Aqui o Paulo colocou assim, é voz de ninar. Ah, voz de ninar. Voz de ninar, uma boa voz para um relaxamento. Poxa vida, é uma delícia. Só que daí você também tem que saber colocar aquela voz para acordar aquela criancinha aos poucos. Porque se você der um berro na orelhinha da criança, ela vai assustar. Então, da mesma maneira... Ou se você mantém também a mesmo timbre de voz, a pessoa não desperta. Não desperta. E principalmente na aula online. É muito curioso quando o seu aluno, ele dorme no seu Yoga Nidra. Às vezes pode acontecer, por mais que você se desempenhe, às vezes a pessoa está cansada, pode acontecer. E aí a pessoa dorme. Então, tem várias maneiras de você ir despertando a pessoa aos poucos, sem tocar nela. Isso a aula online acaba sendo desafiadora, mas que aí você vai melhorando o tom de voz, aí reinicia, muda a música, mas vai aos poucos. Não adianta você colocar um rock and roll gritando para a pessoa acordar no susto, senão tudo que você teve de preparo ali para a pessoa entrar naquele Yoga Nidra, a pessoa não vai conseguir sair com a mesma maneira e não vai estar preparada para fazer a meditação no final, ou enfim, ou encerrar a prática, enfim, independente da sua linha, né? Ou do estilo de aula que você esteja ministrando. Então, isso é um desafio. A voz, ela se torna uma ferramenta ainda mais importante quando você ministra aula online. Então, assim, falando dos pilares importantes, né? Então, a gente tem a respiração, nós temos todo o trabalho de resistência da musculatura laríngea e da musculatura que está envolvida nos órgãos da fala, né? No ato de falar. Então, nós temos o lábio, a língua, a bochecha, tudo isso a gente tem que trabalhar para ter uma boa dicção, uma boa articulação, uma boa ressonância. Então, a gente tem que ter uma projeção vocal também boa. E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso para ter uma boa voz, uma boa comunicação. Então, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender que a voz, ela é produzida através de músculos. E quando a gente pensa em músculo, a gente tem que pensar desde o início. Quando a gente acorda, nosso corpo não está todo relaxado, a gente não espreguiça o corpo. Para acordar o corpo, nós temos que acordar a nossa voz também. Então, a gente tem que fazer o aquecimento vocal, todo o profissional que trabalha com voz, ele deve aprender a fazer o aquecimento vocal e o desaquecimento vocal, tá? O aquecimento vocal, o que a gente faz? A gente prepara aquela musculatura para que ela tenha uma resistência muscular adequada, para que durante o dia você consiga usar a tua voz sem que a sua voz falhe no meio do caminho, né? Porque pode ficar rouca, você pode ficar cansada, tudo isso. Então, a gente tem que dar um preparo muscular para essa voz. E depois, no final do dia, a gente tem que descansar. Então, a gente tem que fazer o desaquecimento vocal, né? Que é o relaxamento vocal, tá? Então, tudo isso é super importante. E nós temos também que desenvolver um autoconhecimento, entender como que a gente está produzindo essa voz, o que a gente está forçando, perceber nossas expressões faciais, nossos gestos, tudo isso a gente tem que ter um autoconhecimento. É muito importante também isso. Uma coisa também que é muito importante a gente trabalhar é a saúde vocal. Entender que nenhuma voz vai ser boa se a gente não cuidar da nossa saúde. Quando eu falo saúde vocal, primeiramente eu estou falando na saúde do ser como um todo. Então, como que a gente vai ter uma boa saúde? Se alimentando adequadamente. Então, essa história de eu não posso comer carboidrato, eu não posso comer proteína, eu não posso comer gordura, eu não posso, tem que tomar cuidado, tá? Porque nós precisamos ter uma boa alimentação. Claro, a melhor coisa, passa para um nutricionista, mas
O ideal é que você pare para pensar numa boa alimentação. Não adianta ficar comendo só salgadinho. Você tem que comer comida de verdade. Tem que comer proteína, você tem que comer gordura, você tem que comer carboidrato, para dar energia para você conseguir falar. Coisas que durante o período onde você vai usar a tua voz, que você não deveria usar, que você deveria evitar. Então, por exemplo, café. Tem cafeína. Cafeína é irritante, irrita a região laríngea, irrita as cordas vocais. Ah, eu não posso tomar café? Não, você pode. Claro que você pode tomar café. Só não toma café antes de ministrar uma aula, né? Antes desse uso vocal. Café, chocolate, derivados de leite, tudo isso gera uma mucosidade muito maior. E isso vai provocar um pigarro, porque toda hora vocês vão ficar com uma sensação de saliva grossa. E daí, ó, outra coisa que é super importante é isso aqui, ó, gente. Eu estou com a minha água aqui. E essa questão do pigarro é muito relacionada à visão das pessoas que têm de saúde, né, Sam? Então, se a pessoa começa a falar com aquela voz, né, aquela coisa estranha, a pessoa já fala, ih, essa aí não é saudável, não. Sim, está gerando uma imagem vocal distorcida, você concorda? A imagem vocal que você está... Todo mundo que olha e escuta uma voz rouca, já olha para aquela pessoa de uma maneira e fala, ou ela tá, ou é cansada, ou é fumante, Ou está com problema de saúde. ou está com problema de saúde, quer dizer, não está legal, né? E daí você vai dar uma aula onde você está trabalhando para que a pessoa tenha uma boa saúde, né? Uma boa saúde corpórea, uma boa saúde mental, e a sua saúde não está legal. Então, você tem que ver. Uma coisa que eu sempre oriento todos os profissionais de voz é passe por uma avaliação otorrinolaringológica. Tá? Ah, mas eu não tenho nada. Bom, que bom que você não tem nada, né? Então, vamos utilizar isso como um método preventivo para verificar, porque às vezes, o que acontece? Às vezes você tem uma pequena fenda. O que é a fenda? É uma pequena abertura na corda vocal, que quando você vai falar, ela não fecha direito, não vibra direito. E daí, o que você faz? Você está usando algum mecanismo de compensação. E você não está percebendo isso, mas você está usando uma força maior para que haja um fechamento dessas cordas vocais de uma maneira adequada para uma produção de voz adequada. Só que o que você está fazendo? Você está compensando aquele probleminha. Quando você vai no otorrino, ele faz uma nasofibrolaringoscopia, que é um exame onde vai verificar as cordas vocais lá dentro, que eu não tenho condições de fazer isso. Tá, só né? repete o nome desse exame, porque... Naso por quê? Porque ele entra pelo nariz. Tá. Nasofibrolaringoscopia. Okay. Tá? Então, ele entra, são os caninhos que eles vão passar pelo nariz, vai por trás e vai observar a tua corda vocal. E daí eles vão observar se existe algum pólipo, algum nódulo, ou qualquer coisa, ou simplesmente vão falar para vocês, tá tudo perfeito, graças a Deus, né? Só que daí, tá tudo perfeito, e daí sim vocês vão ter que fazer o trabalho de fortalecimento dessa região. Uhum. É muito difícil, por exemplo, um fonoaudiólogo começar a trabalhar com um profissional de voz sem saber se existe algum fator orgânico ou não ali. E ele pode prejudicar, então por isso que é importante, tá? Outra coisa que é muito importante é o sono, alimentação, evitar álcool também, né? Que é super importante, né? Você evitar... imagina, toma álcool e vai dar aula. Ah, é que eu estava um pouco nervosa, né? Então eu resolvi tomar o álcool para dar uma relaxadinha. Já chega mais leve na aula. Isso acontece muito com cantores. Eu trabalho bastante com cantor, dublador, locutor. O que eles faziam antes? Eles tomavam, antes de entrar em show, antes de entrar eles tomam uma bebidinha para relaxar. Só que o que acontece? Isso anestesia a região das cordas vocais. E daí você vai fazer um esforço vocal muito maior, porque você não tem noção como tá. E quando acaba esse show, quando acaba essa música, ou quando acaba esse uso vocal, você tá péssimo.
Então tem que tomar cuidado, né, gente? Sam, você tem tempo para só dar uma amostra? Porque o Paulo aqui foi uma das pessoas que mais trouxeram questões em relação à voz, né, em relação à insegurança para ministrar aula. O Paulo falou duas coisas aqui que eu queria comentar. Primeiro é que no retorno do Yoga Nidra pode tocar um sininho. É legal, Paulo, pode usar assim como uma ferramenta, mas tem que tomar cuidado como você vai tocar esse sino para não tocar de uma vez. E é até interessante, se você tem o costume de tocar aquele sino, em todo o final do seu Yoga Nidra, o seu aluno, inconscientemente, quando ouvir o sino, por mais que ele esteja dormindo, ele vai retornar. Então, você já gera um gatilho interno nele e ele já vai se condicionar a sempre que ouvir o sino, opa, é o momento do retorno, por mais que ele esteja adormecido. Então, isso é legal também, é um recurso interessante. Só que não pode usar como muleta, né? Pode usar, às vezes, dar aulas diferentes para a pessoa também nos condicionar só acordar com o sininho. Senão, você fica condicionado ali àquilo. Vou até dar um exemplo bem rápido aqui, um parênteses, que é o seguinte. Eu acompanhava, né, meu professor, eu ouvia, né, do meu mestre, eu via as aulas dele ao vivo, e antes eu escutava algumas vezes contrações com a voz dele, para adormecer mais rápido e para continuar a trabalhar isso mentalmente. Só que eu me condicionei a sempre que sempre que eu ouvia a voz dele, eu dormia. Então, quando eu comecei a assistir os cursos e aulas dele, eu tinha sono, e eu não sabia por quê. Aí depois que eu fui pensar, é porque eu escuto na hora de dormir. Não é que eu não deveria escutar, mas eu tinha que tirar esse condicionamento, né? Então, fica um condicionamento, vira uma muleta, e aí eu fui sacar por que estava acontecendo isso. Aí o Paulo falou uma coisa que é o seguinte, ele escreveu aqui nos comentários, Paty, eu tenho a voz para dentro. Que dica você poderia dar para o Paulo, ou só uma amostrinha do que a pessoa pode ter quando falar com a Sandra, se a pessoa tem a voz para dentro, como é que ela faz? Que dica você pode dar? O que significa a voz para dentro? Vamos parar para pensar o que é voz para dentro. É uma ressonância basicamente laríngea, ela fica aqui. Então, o que a gente tem que mudar nisso? Primeira coisa, a gente tem que mudar esse foco de ressonância. Paulo, você tem que trazer essa ressonância para a região bucal e nasal, tá? Então, você pode até começar a trabalhar eu vou te dar uma dica, que você pode tentar fazer alguns exercícios com a cabeça totalmente baixa. Então, você está sentado, você abre a sua perna, joga a tua cabeça no meio das pernas, quer dizer, você vai inverter a posição da tua cabeça, para você sentir o ato da ressonância. Então, você faz assim, mu, mu, e você vai perceber a diferença da ressonância laríngea, quando você faz esse mu assim, que você está nessa posição, e quando você está com a cabeça para baixo, tá? E é isso que você tem que tentar inicialmente fazer, você vai ter que jogar essa ressonância. Não é só isso, tá? Quando a voz está muito presa, muito para dentro, tem vários outros aspectos. Um é a ressonância, outro é o fator articulatório, outro é a pressão de ar que você não está colocando ao falar. Então, a saída de ar também não está adequada, tá? Então, assim, são vários os fatores. E você tem que fazer um treinamento mesmo vocal para conseguir aprender a jogar essa voz para outros lugares e conseguir uma projeção vocal melhor. Eu não sei se esclareceu um pouco para você, mas claro que o ideal é que seja trabalhado isso especificamente. Ok, Paulo, conseguiu entender aí? Já ficou uma técnica para você treinar em casa, hein? De fazer essa projeção, de fazer esse treino em casa com a cabeça ali entre os joelhos, entre as pernas e também com a coluna ereta e você vê a diferença. E jogar a voz para cá, né? A região. Isso, na região bucal e nasal. Ah, ele falou que ele está falando gratidão aqui para nós aqui. Então, Paulo, treina isso. E assim, depende muito da agenda da Sandra, mas eu tenho que trazer a Sandra mais algumas vezes aqui. A Sandra, para quem não sabe, ela já está fazendo parte também do próxima turma do meu curso também, então a Sandra vai estar no próximo curso do Yoga 5K, então ela vai ser uma mega parceira, porque eu vi que é uma grande dificuldade de todo mundo, e ela é muito especialista no tema, e ela já conviveu com muitos instrutores, e sabe realmente quais são os principais erros e acertos que tem nessa profissão, né, e os desafios também para quem está começando, enfim. Então, a Sandra vai estar e vou tentar trazer ela mais e mais lives aqui também. Pode falar. E, Sandra, muito obrigada, viu? Eu agradeço super, esclareceu muito a galera aí que
que estava presente aí, se conseguiu comentar, se ajudou ou não, escreve aí nos comentários. Quem estiver assistindo depois... Pode falar, Sam. Eu espero que eu tenha resolvido algumas dúvidas aí de vocês, né? Mas qualquer coisa, vocês podem colocar para a Paty, tá? As dúvidas, que depois a gente reorganiza aí para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom, gente? Porque nesse tempo aqui a gente tem meia hora e 40 minutos, às vezes até um pouquinho mais, para resolver algumas questões que geralmente são trabalhadas de maneiras mais intensas, com mentoria, consultoria. Não são algumas coisas que a gente tem que aprofundar mais. Mas aqui é só para dar uma visão geral e para vocês começarem a estudar mais o tema, né? Então, para dar um help aí para vocês. Sam, muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Espero poder trazê-la mais vezes. Obrigada, Paty. Um ótimo dia para você. Para quem está aqui no Instagram, aproveite super, né, as dicas da Sam. Obrigada, pessoal, aí também. Então, tá, beijo. Beijo, galera. Um ótimo dia para vocês.